João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga comigo, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê, nem o conhece. Vós, diga comigo, eu o conheço, porque Ele habita comigo e estará em mim. Amém? Eu vou repetir. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, Então, irmãos, nesses dias, não é, esses dias que antecederam essa festa, esse momento, eu fiquei orando e fiquei lendo, buscando, assim, uma palavra. A minha oração era assim: Senhor, eu quero trazer uma palavra. Escuta bem, a minha oração era assim: uma palavra para eles, que traga a solução para a vida deles em 2018. Olha essa oração modesta, não é? Eu estava orando assim, uma palavra. Irmãos, eu pesquisei tanta coisa, li tanta coisa, assisti tanta coisa, e no final da semana eu não tinha essa descoberta que eu tinha que dar para vocês, algo que mudaria para sempre a vida de vocês. Quem está me entendendo? Irmãos, e interessante que hoje, quando eu já estava desesperado, porque eu disse: Espírito Santo, eu não tenho essa revelação, assim, que vai mudar a vida deles para sempre, esse grande segredo para eles. Irmãos, e aí eu li esse texto aqui, ó. Quando eu estava desesperado, Ele me deu, que Ele fala assim: olha, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, a diferença é essa. O que é a diferença entre a igreja, entre quem crê em Deus, em Jesus, e o mundo? Qual que é a diferença? Quem pode me ajudar? Qual é a diferença? Olha o que Jesus disse. Ele disse: o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem. Por quê? Porque Ele, o Espírito Santo, estará convosco e estará em vós. Quem está me entendendo? Qual que é a grande revelação, a grande diferença entre a igreja e o mundo? Irmãos, é a intimidade com o Espírito Santo. O mundo não o conhece. O mundo não pode ver a ação do Espírito Santo na vida. Essa pessoa não pode ver, não pode reconhecer. Irmãos, o mundo não tem condições de ouvir essa voz, mas você tem. Agora, a pergunta é: todos vocês ouvem? Todos nós temos essa intimidade com o Espírito Santo? Peraí, mas a Bíblia está dizendo que o mundo não tem a intimidade, não conhece, não vê. Mas nós temos a intimidade porque Ele está em nós, está conosco, está em nós. Mas e aí? Todos têm essa intimidade? Irmãos, a resposta é não. E não é de agora. Lá, olha só, lá em Atos, a igreja de Antioquia, vivendo um grande avivamento, pessoas se convertendo, até feiticeiros se convertendo. A Bíblia diz que foi preciso mandar para lá o Pedro e o João, para orar por eles, para que eles tivessem essa revelação, recebessem essa intimidade com o Espírito Santo. Quem está me entendendo? O apóstolo Paulo chegou em Éfeso, uma igreja velha, que tinha vários anos. O apóstolo Paulo perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então era uma igreja que parecia com o mundo, que não conhecia o Espírito Santo. Olha só, irmãos, depois que eles tiveram essa revelação, eles falaram assim para o Paulo: nós nem sabíamos que havia o Espírito Santo. Irmão, tem muito crente que nem sabe
distinguir o Espírito Santo. Acredite nisso. Já acontecia isso há muito tempo atrás. Quando eles descobriram isso, que o Espírito Santo estava neles, que eles precisavam ter uma conexão com o Espírito Santo, irmãos, aquela igreja revolucionou toda aquela cidade. Muito interessante isso. A igreja primitiva, ela tinha uma intimidade interessante com o Espírito Santo. Atos 13:2 diz o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Era o Espírito Santo que dava a direção. Vocês vão para cá, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Eles estavam conectados com o Espírito Santo. Irmãos, nem Jesus se moveu sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus só começou a fazer milagres, e o ministério dele só começou depois que ele foi batizado nas águas pelo João Batista. E quando ele saiu das águas, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem lembra? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, não é? Ele teve aquele enchimento do Espírito Santo. Então ele saiu dali para o deserto para ser tentado por Satanás, e depois ele saiu para o ministério dele. Nem Jesus se moveu sem essa revelação do Espírito Santo, sem essa intimidade com o Espírito Santo. Ok, queridos? Jesus inclusive disse o seguinte: o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Irmãos, sem o Espírito Santo, a igreja se torna fria, inofensiva e inútil. Foi por isso que Jesus disse em Atos 1:4: não saiam de Jerusalém, antes que do alto vocês sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo. Vocês foram batizados com água, mas não muito depois desse dia vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Quem está me entendendo? Irmãos, só assim eles poderiam ser eficientes. Escuta bem, por que isso? Porque, irmãos, por que a igreja vai ser fria, inofensiva e inútil? Porque sem o Espírito Santo a gente não tem fruto. A gente não tem fruto espiritual. Os frutos espirituais, quais são os frutos? De Gálatas 5:22, o amor, alegria, paz, paciência ou perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, são frutos do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Não existe amor verdadeiro fora do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que Deus derramou o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então esse amor verdadeiro, irmãos, sem essa conexão com o Espírito Santo, não existe. Então a igreja não vai amar com aquele amor, não é? Aquele amor de 1 Coríntios 13, o amor ágape, não vai amar. A igreja não vai perseverar quando ela for perseguida. Ela não vai ter paz verdadeira, aquela paz que excede todo o entendimento. Nada disso vai acontecer sem os frutos do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, amém, queridos? Irmãos, até as Escrituras se tornam letal sem o Espírito Santo. 2 Coríntios 3:6 diz assim mesmo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você ler a sua Bíblia sem o Espírito Santo, ela pode te matar. E vou te dizer mais uma coisa: tem gente morrendo lendo a Bíblia. Tem gente morrendo, irmãos, e o que era para animar, fortalecer, está matando, porque é uma leitura seca, sem a presença do Espírito Santo. Diga comigo: o mundo não o conhece e não o vê, mas eu o conheço, porque ele habita comigo e está em mim. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Agora escuta bem, irmãos, qual que é meu tema hoje à noite com vocês? A intimidade com o Espírito Santo. Por que isso? Porque em 2018 o nosso tema vai ser o Espírito Santo. O tema, irmãos, por um ano eu passei buscando, orando, qual que vai ser o tema da igreja esse ano, não é? Esse ano agora que passou, 2017, foi o ano da conquista. Realmente, muita coisa a gente conquistou. Uma das coisas, talvez a maior conquista da igreja, foi a igreja da Paz de Luzimangues, não é? 8.000 metros quadrados, muito bem localizada. Nós já temos 4.000 metros quadrados. Nós já temos o prédio lá, já está funcionando. Foi uma grande conquista. Agora veja bem,
Eu fiquei procurando um tema, irmãos, e olha, tudo que eu procurava vinha para esse lugar, o Espírito Santo. Nada pode acontecer fora do Espírito Santo. Então, irmãos, o nosso tema esse ano, nós vamos já está na nossa agenda, uma vigília por mês para a gente buscar o Espírito Santo, para a gente conhecer o Espírito Santo. Irmãos, para a gente aprender a orar com o Espírito Santo, aprender a ler a Bíblia com o Espírito Santo. Nós vamos estudar nas células o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o Deus esquecido, mas nós vamos redescobri-lo no nosso coração. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então veja bem, eu quero te mostrar aqui rapidamente os 3 níveis de intimidade com o Espírito Santo. Então 2 Coríntios 13, é um texto muito conhecido, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Irmãos, o apóstolo Paulo sempre desejava isso sobre as pessoas. Olha, a graça seja com você. Olha, o amor de Deus seja com você. A comunhão do Espírito Santo seja contigo. Ele sempre desejava isso. Por que isso? Porque, irmãos, são coisas que a gente pode não ter. Entende o que eu estou falando? Então, que você tenha a graça, que você tenha o amor de Deus no seu coração, que você tenha a comunhão. Eram coisas muito importantes. Amém, queridos? Agora preste bem atenção. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em graça. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no amor dele, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando a gente pensa no Espírito Santo, sabe o que a gente pensa? Diga comigo, comunhão. Comunhão, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Então, a frase que Paulo usa para identificar o Espírito Santo é comunhão. Agora veja bem, essa palavra comunhão, é sobre ela que eu vou falar. É nela que eu vou te mostrar os 3 níveis de intimidade. A palavra comunhão no grego é koinonia. Koinonia significa 3 coisas. Diga comigo, companheirismo, bem forte, companheirismo, parceria e intimidade. Eu vou te mostrar esses 3 níveis de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, companheirismo. O Espírito Santo quer ser o nosso companheiro e ele quer que a gente seja companheiro dele. Mas é um primeiro nível ainda. Olha só, Atos 20, 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. O apóstolo Paulo dizendo: não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulação. Então, irmãos, olha só, primeiro nível que a gente tem que desenvolver na nossa intimidade, no nosso relacionamento com o Espírito Santo é de companheirismo. Como é que é companheirismo? É um primeiro nível só. Companheirismo é amizade, é conversar. Quem está me entendendo? É estar junto, é fazer coisas juntos, não é? Comer um churrasco juntos, é fazer algum trabalho na igreja juntos, ou lá na casa do irmão, entende? É um primeiro nível, companheirismo, amém, queridos? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já estão pelo menos nesse primeiro nível de envolver o Espírito Santo em tudo que vocês fazem, como seu companheiro, como seu, conversando com ele no carro, entende? Desenvolvendo esse primeiro nível, essa conversa, esse companheirismo, essa amizade, não é? Às vezes o nosso amigo, o Espírito Santo, vai nos dizer palavras como ele disse para o Paulo aqui, ó. Paulo, vem cá, filho, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te assegurar de uma coisa, em toda cidade que você for, você vai ter muita tribulação. Olha essa palavra, irmão. Tem coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir. Quem está me entendendo? Se a gente tem um companheiro, um amigo, ele nem pode estar pode ser que ele nem seja aquele amigo íntimo ainda, mas ele é um companheiro já, não é? Nós já temos uma amizade com ele. Nem sempre ele vai te dizer coisas que você quer ouvir, não é? Mas por ele ser seu companheiro, ele vai te avisar, ele vai te dizer: olha,
isso pode acontecer com você, uma coisa ruim pode... Mas meu amigo, não fale uma coisa dessa. O Paulo poderia dizer isso para o Espírito Santo. Você está me garantindo que em toda cidade que eu for vai ter cadeias e tribulações? Pois é, irmãos, entende? Então, o primeiro nível de relacionamento, só essa amizade, essa companhia, esse companheirismo. Se eu perguntasse aqui quantos de nós já estamos nesse primeiro nível, não é? Da gente sair de casa e perguntar para o nosso companheiro, o Espírito Santo, meu companheiro, Espírito Santo, estou planejando fazer isso, fazer aquilo, o que o senhor acha disso, meu amigo, meu companheiro? Vamos bater um papo sobre isso? Quantos de nós já estamos nesse primeiro nível? Olha só, Atos 10, 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão que ele teve, ele viu alimentos impuros, e uma voz que dizia para ele comer. Então ele meditava naquilo, disse-lhe o Espírito Santo, olha só o companheirismo, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Irmão, vem aquele pensamento, vem alguma coisa na sua vida para você tomar uma decisão, e vem aquele pensamento, aquela paz, eu vou. Ou então vem aquele pensamento ruim, eu acho que eu não deveria ir. Irmãos, é o seu companheiro falando com você. E muitas vezes nós estamos ignorando essa voz do Espírito Santo. Irmãos, tem gente, acredite se quiser, um homem que eu conheci, a Mila conheceu também, o cara era quase um pastor, o cara era um líder. Ele passou uma pressão tão grande na vida dele. Sabe onde ele foi parar para buscar uma resposta? Acreditem se vocês quiserem, ele foi numa cartomante. Que loucura. Irmão, o Espírito Santo vive dentro dele, está com ele, querendo ser companheiro dele, querendo ser envolvido em tudo que ele faz. E o cara não consegue conversar, desenvolver um relacionamento. Como é que você começa a desenvolver um relacionamento com alguém? Como é? Não é assim, não é de uma forma sutil, não é, vamos lá, vamos comer lá em casa, não é levando uma lembrancinha, ajudando em alguma coisa, não é, você não toma uma iniciativa de começar um relacionamento, sim ou não? Irmão, nós precisamos começar esse relacionamento com o Espírito Santo. O cara foi buscar a solução na cartomante. Sabe o que a cartomante falou para ele? A cartomante ficou possessa, olhou para ele e disse: eu não tenho nada para dizer para você, você pertence a ele, vai embora daqui. Irmão, foi o diabo que precisou dizer para ele, o diabo que precisou dizer para ele, eu não consigo me relacionar com você, você é dele, vai-te embora daqui. Aí o cara aprendeu através do diabo, o que era para ele ouvir através da voz do Espírito Santo. Irmão, companheirismo é o primeiro nível. Ok, queridos? Olha só, a comunhão do Espírito Santo seja convosco, a palavra koinonia, primeiro significado dela, companheirismo. Glória a Deus. Muito bem, segundo lugar, segundo significado dessa palavra koinonia, a comunhão do Espírito Santo seja convosco, que é o segundo nível. O primeiro é só o companheirismo, já é grande, já é muito importante. Olha o segundo nível, parceria. Diga comigo, parceria. Quem quer ser companheiro do Espírito Santo? Mas tem um nível mais profundo, ser parceiro. 1 Coríntios 3:9 diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores. Essa palavra cooperadores é companheiro de trabalho. Olha só, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então veja bem, é um nível mais profundo. Uma coisa é eu ser companheiro do Rogério, e a gente bate papo, a gente conversa, não é? É um nível de amizade, de relacionamento. Outra coisa é ser parceiro. Escuta bem o que eu vou te falar. A palavra aqui é sociedade.
Irmãos, isso é uma palavra muito séria na Bíblia, sabia? Que a gente não dá o devido valor. O apóstolo Paulo, inclusive, fala muito claramente sobre isso. Ele diz que não pode haver sociedade entre um crente e um não crente, preto no branco. Não tem nem interpretação aqui. Não pode. Por que isso? Porque, irmãos, isso é um relacionamento muito íntimo, sabia, na Bíblia? Porque o que acontece com o sócio, vamos lá, o Jaque vai ser meu sócio. Aí nós estamos associados, a vida financeira dele está ligada com a minha. Se o Jaque estiver enrolado financeiramente, endividado, fazendo coisa errada financeiramente, irmãos, o que vem sobre ele, o que vem de correção sobre ele, de disciplina sobre ele, irmão, vai me afetar. Quem está me entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo diz, não pode. Não pode. Não é uma sugestão, não pode. Então, por isso que, talvez, para o nosso entendimento, essa palavra parceria não tem muito significado, porque a gente se associa com qualquer um. Mas, irmãos, na Bíblia, o sócio, o parceiro, é um amigo muito mais íntimo. Então, olha só o que a Bíblia diz aqui no segundo nível. De Deus nós somos cooperadores, ou nós somos sócios, nós somos companheiros de trabalho. Veja bem, interessante isso, os parceiros participam das decisões, não é isso? Deus não decidiu destruir Sodoma sozinho, ele chamou o seu parceiro, o Abraão, e falou, Abraão, eu estou pensando em destruir Sodoma e Gomorra, não é? Por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra. Parceiro, a Bíblia diz que Deus chamava Abraão de amigo. Era uma amizade mais profunda, não era só um companheirismo de conversar e bater papo. Era mais profundo, eles eram sócios, não é? Meu sócio, Abraão, eu estou pensando em destruir. O Abraão disse, mas Senhor, olha só. O Abraão disse, mas Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade. Lá tem homens justos. O senhor sabia disso? O Senhor vai destruir a cidade. Os injustos junto com os justos. Deus disse não. Ele disse, se tiver 50 justos lá. Aí nós conhecemos na história que ele foi diminuindo até chegar em 10. Não é? E aí Deus disse, não, se tiver 10 justos lá, eu não destruo. Foi o pedido do sócio. Mas não tinha 10, não é? Só tinha a família do Ló. Mas Deus livrou a família do Ló por causa do seu sócio. Quem está me entendendo? Então, irmãos, é um nível de relacionamento mais profundo. Deus mudou um veredito que Ele deu. Ele falou assim, olha, por causa da rebelião desse povo, eu vou destruir esse povo. Sai da frente, Moisés. Como que Deus chamava Moisés também? Amigo. Deus chamava Moisés de amigo. E o Moisés disse, Senhor, se o Senhor vai destruir essa nação, então risca o meu nome da nossa sociedade. Coragem do Moisés, né? Risca meu nome daí, se o Senhor vai destruir essa nação. O Senhor disse que o Senhor era comigo, se o Senhor for comigo, tenha misericórdia do teu povo. Se o Senhor é meu amigo, tenha misericórdia. Irmãos, Ele mudou o veredito dele. Deus não fez o que Ele queria fazer, por causa que o seu sócio, o seu amigo, tinha uma opinião diferente da dele. É muito forte isso. Olha como que a igreja primitiva pensava, irmãos. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Pareceu bem, é interessante isso. A igreja primitiva não falava assim, ó, eis que te digo, o Espírito Santo disse, e aí eles não falavam isso. Eles falavam assim, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, era uma coisa tão natural, tão leve. O apóstolo Paulo soube de uma moça em 1 Coríntios 7,14, uma jovem, uma jovem senhora que perdeu o marido. E aí escreveram para ele a opinião do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo falou: todavia será mais feliz essa mulher se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e eu penso que também eu tenho o Espírito Santo. Ele não falou assim, só um minuto, eu vou orar. Tem uns caras que falam assim, né? Eis que o Espírito Santo diz, aí dá-lhe a profetada.
Não é? Eu acho tão legal a humildade do apóstolo Paulo. Olha, eu penso, a minha opinião é que ela fique como ela está. E eu creio que eu tenho o meu amigo, o meu sócio, o Espírito Santo aqui comigo. Quem está me entendendo? Sabe, irmão, a gente não tem que chegar lá e dizer, né? Eu morro de medo disso. Coloca a mão na cabeça e dá-lhe a profetada e compromete a vida da pessoa. Irmão, eu gosto de dizer assim, irmão, olha, eu sinto de te falar isso aqui, ó. Não é? Se tiver sentido para você, considera a hora. Se não tiver, deixa no banho Jesus, nunca no banho Maria, não é? Deixa no banho Jesus, guarda isso, mas eu sinto de te falar isso. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Outro nível, então, é o nível de sócio, é o nível de parceria, de fazer coisas, tomar decisões juntos, de fazer juntos, é outro nível. Agora, terceiro e último lugar para a gente orar. Meu Deus, 2018 está chegando. Então, primeiro nível, companheirismo. Só uma amizade, conversa, come churrasco junto, fazem coisas juntos, batem papo, já é um grande passo. Segundo nível, já tem uma parceria, uma sociedade. O Espírito Santo já nos envolve nas suas decisões. E terceiro e último lugar aqui, que é outro significado da palavra koinonia, é a palavra intimidade. Salmos, escuta bem, 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Diga comigo, a intimidade do Senhor, bem forte, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmão, quanto mais intimidade, vamos repetir essa palavra, quanto mais intimidade, mais revelação. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, eu vou desenvolvendo, companheirismo. Vou sair de casa, eu converso com Ele. Sabe, não é aquela coisa, irmãos, olha, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre orando sem cessar. Como assim orar sem cessar, pastor? Tem muita coisa para fazer. Irmão, você pode orar no carro, você pode orar correndo, você pode orar andando, você pode orar de bicicleta, você pode orar ali no trabalho. Você está ali com o Espírito Santo, conversando com Ele, batendo um papo com Ele. Amém, queridos? Companheirismo. Você vai crescer ao ponto de o Espírito Santo vai te escalar para fazer coisas grandes junto com Ele. É a sociedade, é a parceria. Ele vai te chamar para ser. Você chama qualquer um para fazer uma sociedade com você, só se você estiver maluco. Só se quiser dar um tiro no pé. Você chama alguém que você confia, sim ou não? É o segundo nível. Agora o terceiro nível, irmãos, é mais profundo ainda, porque o Senhor vai revelar segredos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Revelação. Quanto mais intimidade, mais revelação. Aleluia. Quando vier, olha só o que Jesus disse em João 14:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Olha só, 16:13, né? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que vos hão de vir. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Aleluia. Então, companheirismo, agora parceria, agora tem um nível mais profundo, irmãos, porque nós vamos compartilhar com o Espírito Santo e Ele conosco sentimentos. Quem já sentiu assim alguma coisa que você já sentiu algo que não tinha nada a ver, você está sentindo isso, não é? Você sentiu, conversando com uma pessoa, você sentiu vontade de chorar. Já sentiu isso? Não tem nada a ver, você nem conhece a pessoa. Aquela vontade de chorar, não é? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está compartilhando o sentimento dela por aquela pessoa, não é?
Um dia eu tive uma experiência, estava com o Rogério até. A gente chegou num lugar e eu senti uma vontade de chorar. Mas eu fiquei me segurando para não chorar na frente do Rogério, né? Porque ele não ia me entender. Rapaz, aquela vontade de chorar, aquela tristeza no meu coração, do nada, irmãos, eu não tinha nada para ficar triste, nada. Nós saímos dali, eu falei para o Rogério, cara, eu senti isso. Porque, na verdade, eu senti também que eu deveria contar para o Rogério. E aí eu contei para ele. Na hora ele disse, tem sentido. E aí ele foi me explicar o que estava acontecendo. Irmão, eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. E aí eu pude orar por aquela situação, por aquelas pessoas. Eu nem sabia o que estava acontecendo com elas. Na verdade, eu nem conhecia direito as pessoas. Quem está me entendendo? Então, esse nível, escuta, esse nível, o Senhor vai revelar segredo para você. O Senhor vai te contar os desejos dEle, os desejos do coração dEle. Esse nível, irmãos, é muito profundo. Olha o que o Tiago diz. Tiago 4,5, é com ciúme que o Espírito Santo anseia por vocês. Aleluia. Eu vou ler de novo. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Deus fez habitar em nós. Pergunta para mim assim, por que o Espírito Santo tem ciúme de mim? Pergunta para mim. Eu vou te responder. Irmãos, escuta bem. Por que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com o mundo. Lembra, no começo que eu li? O mundo não o conhece e não o vê. Não conhece, não consegue. Offline, não tem como, não tem jeito. Mas vocês têm esse potencial para conhecê-lo, porque ele habita convosco e estará em vós. Então escuta bem. Por que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com o mundo como o próprio mundo. Então o que é que são as coisas do mundo que a Bíblia diz? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas são do mundo. Então quando a gente não consegue dominar a nossa carne e os nossos olhos e a soberba da vida, e a gente querer ser famoso, a gente querer ser grande, a gente querer ser... Essas coisas são do mundo. E quando a gente ama mais essas coisas, o Espírito Santo que habita em você fica com ciúme de você. Quem está me entendendo? Aí, irmãos, o apóstolo Paulo diz que a gente pode entristecê-lo e que a gente pode resistir a ele. Aí nesse momento que a gente perde essa intimidade, que a gente perde essa conexão com o Espírito Santo. Amém, queridos?